Amigos da confraria, agora que já desmistificamos a relação entre o custo do vinho e a sua qualidade, ou seja, aquele ditado de que vinho bom é vinho caro, paramos no ponto dos atributos da qualidade, ou seja, o que é que faz um vinho ser agradável ao paladar. Temos que recorrer novamente aos estudiosos, aos especialistas, aquelas pessoas que têm a formação, que experimentam todos os tipos de vinho. Bom, qual é a conclusão? O vinho, para ser bom, para ser agradável ao paladar e para ser considerado um vinho de alta qualidade e por isso bem ranqueado nas escalas de pontuação, ele tem que ter duas características principais. Somente duas características. A primeira característica é a harmonia. E o que seria essa harmonia? A harmonia é definida como a equivalência entre aquilo que se espera do tipo de uva usada para o vinho, em termos de aroma e sabores, e aquilo que o vinho vai retornar na análise olfativa e na análise gustativa. Esse vinho, por exemplo, é um Pinot Noir. Eu tenho que observar durante a análise olfativa aqueles aromas que são característicos de um Pinot Noir e durante a análise gustativa o gosto das frutas ou dos aromas e gostos secundários e terciários que são esperados para um Pinot Noir. Qual seria a segunda característica? A segunda característica, muito comum em todos os termos técnicos, em textos técnicos, em artigos especializados, é o chamado equilíbrio do vinho. O equilíbrio é a relação entre as 5 características principais de um vinho. Elas têm que estar em equilíbrio, bem dosadas para que uma não sobressaia em relação à outra e não torne o vinho desequilibrado e, portanto, desagradável ao paladar. Quais são essas 5 características? A primeira característica é o açúcar. Mesmo vinhos secos possuem açúcar residual. Então, essa característica também está presente nos vinhos secos. Às vezes, na primeira sensação gustativa que temos é a sensação doce, ou às vezes no final, o chamado final adocicado. A segunda característica é o álcool, tanto o álcool em si, como os chamados poliálcools, que trazem em si uma carga aromática e gustativa muito forte. O açúcar e o álcool em conjunto são conhecidos no mundo dos vinhos como a leveza do vinho. E as 3 próximas características são conhecidas como a dureza do vinho. Quais são essas características? O corpo, a acidez e os taninos. Lembrando que somente os vinhos tintos e rosés têm taninos. Vinhos brancos não têm taninos, porque taninos estão presentes na casca da uva. Não se preocupe, vamos abordar todos esses conceitos futuramente. Uma questão importante é que o equilíbrio ele tem que ser dinâmico. Vejam, o vinho ele evolui no aerador e na taça. E essas 5 grandezas elas têm que permanecer harmônicas, elas têm que permanecer dosadas e equilibradas para que o vinho continue a ser agradável ao paladar. Bom, mas como saber se aquele determinado vinho agrada ao meu paladar específico? Sabemos que essas avaliações e esse ranqueamento, ele agrada a população em geral. Mas lembremos que existem mais de 500 variedades de uvas que produzem vinhos de forma comercial. Como saber se eu vou gostar ou não vou gostar daquela variedade de uva, ou se eu vou gostar daquela combinação, a combinação entre diversas uvas, os chamados blends ou vinhos de corte? Bom, para isso, nós temos que construir o quê? O nosso perfil de gosto. E para construir o perfil de gosto, existem 2 técnicas básicas. Só que isso
Eu adivinho que você quer conhecer com profundidade. Então, esse assunto vai ficar para o vídeo de amanhã. Não perca o vídeo de amanhã, porque vai ser muito interessante. Espero vocês lá.